Unidade 3, Política e Cidadania. Aula 5.2, conteúdo: Políticas Públicas, Dilema da Cidadania. Habilidade: reconhecer as políticas públicas como um instrumento de intervenção do Estado em setores da sociedade. Vamos então dar continuidade a esse processo de discussão, falando agora de políticas públicas, não é isso? E aí nós vamos trabalhar políticas públicas, uma possível definição. Vamos tentar definir políticas públicas. Então a gente vai ver algumas definições aí. Então, para alguns, políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado, pode ser tanto na esfera federal, na esfera estadual e municipal, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados, visando garantir determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade, ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico. Estamos, então, dando continuidade àquele primeiro tema que o professor Dário trouxe, que é a questão da cidadania, não é isso? E dos direitos humanos. Vamos, então, aí trabalhar nesse processo de reflexão sobre a questão política, que é fundamental na nossa vida. E aí, nós vamos trabalhar políticas públicas, como que se estruturam essas políticas, como é que se projetam, como é que se criam as políticas, certo? Então, vejam lá. Elas estão constituídas, né, as políticas públicas estão constituídas por instrumentos de planejamento, execução, monitoramento e avaliação, certo? Encadeados de forma integrada e lógica, da seguinte forma. Então, nós vamos aqui colocar algumas formas como se estrutura essas políticas. Nós temos aí, então, na nossa cartela, o Plano Nacional de Educação. É uma política pública para a educação. Não é isso? Então, primeira forma que elas se constituem, que elas vão se estruturar, é com os planos. Então, existem os planos. Esses planos, eles estabelecem diretrizes, prioridades e objetivos gerais a serem alcançados em períodos relativamente longos. Então, porque as políticas públicas, elas não são de curtíssimo prazo, elas são de longo prazo. Então, aí, por exemplo, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, é isso? Então, existe aí como exemplo de políticas, de estruturação da política pública e o Plano Nacional de Educação. Então, elas têm um plano, certo? 2, elas têm um programa. Então, existem os programas. Esses programas, eles estabelecem objetivos gerais e específicos focados em determinado tema, que pode ser público, não é isso? Com um conjunto institucional ou área geográfica. Então, aí, por exemplo, nós temos aí como exemplo, na nossa cartela, gestores ambientais, não é isso? É um curso de capacitação para gestores ambientais, vejam lá, não é isso? Então, existem programas que vão estruturar as políticas. É preciso criar políticas públicas para o meio ambiente, para a preservação ambiental. Então, existe aí os programas. E certamente vocês aí nas comunidades já viram, já participaram até. As ações. Então, o terceiro ponto são as ações. Vejam lá. As ações, elas visam o alcance de determinado objetivo
estabelecido pelo programa. Então, as ações vão efetivar e vão implementar os programas. E aí nós temos a atividade, não é isso? A atividade, né, ela vai, por sua vez, dar concretude à ação. Então, aí nós temos os 4 pontos da estruturação, como se estruturam as políticas públicas. Então, nós vimos aí 4 passos, não é isso? E o conceito, vamos ver agora o conceito de políticas públicas. Ela tem, então, aí, as políticas públicas, elas têm um conceito e 2 sentidos, certo? Primeiro sentido de política pública é o sentido político. Então, ela tem a ver, não é isso? Tem a ver com a política pública como um processo de decisão em que há, naturalmente, conflitos de interesse. Não é isso? Então, não se engane, a nossa sociedade é uma sociedade plural. Ela é uma sociedade conflituosa, porque existe na sociedade conflito de interesse, né? Por que as pessoas lutam tanto contra, por exemplo, o Bolsa Família? As pessoas são contra, por exemplo, as políticas de cota. Muita gente é contra, por exemplo, outros tipos de políticas, a própria política ambiental, né? Tem muitos ruralistas aí que são contra as políticas ambientais. Então, vejam, né? Tem esse sentido político. Então, a política pública tem esse sentido aí que nós chamamos de sentido político. E o sentido administrativo, não é isso? As políticas públicas são um conjunto, né, de projetos, programas e atividades realizadas pelo governo. Pode ser tanto o governo federal, como o governo estadual, como os governos municipais. Não é isso? Então, fica aí, né, essa dica das políticas públicas como um conceito e 2 sentidos. Tem sempre esses 2 sentidos a política. Por isso, há conflitos, né? Quando você fala de políticas públicas, nós vamos ver que nem todo mundo aceita. Nem todo mundo aceita, porque o conflito na sociedade, os interesses na sociedade, eles não são iguais. A sociedade é feita de pessoas e grupos de classes sociais diferentes. Não adianta a gente dizer que não, né? Claro, os ruralistas, por exemplo, jamais vão querer um meio ambiente preservado. Para eles, quanto mais terras eles puderem desmatar para plantar, melhor. Os ambientalistas vão dizer, não, é preciso preservar, é preciso criar aí um código ambiental que normatize essa questão do desmatamento, né? Mas vejam que vai sempre ter esse conflito aí, né? Porque as partes, a sociedade, ela é conflituosa. Isso aí não tem como negar, não é isso? Muito bem. Feito isso, vamos para trabalhar outros pontos da questão das políticas públicas, certo? É a diferença entre políticas públicas de Estado e política de governo, certo? Muito bem. Vamos então agora deixar bem claro essa questão aí. O que é a política pública de Estado? Ela independe do governo ou do governante, né? Deve ser, então, realizada porque é amparada pela Constituição. Então, por exemplo, no caso aí das políticas de saúde, o SUS, por exemplo. O SUS não é porque o governo A ou o governo B quer. É uma política pública que instituída, né, que está na Constituição e que deve ser preservado e que deve ser implementado, melhorado, ampliado, né, que chegue a todos, para que a cidadania seja completa, né? E a política de governo, professor, como é que ela se dá? Então, as políticas de governo, elas são ações de cada governante, né, no período de seus mandatos. Ela poderá desaparecer com a alternância de poder. A política pode ter fim ou outra orientação. Então, como exemplo, nós trouxemos aí o Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira, vocês sabem, ou já ouviram falar, né, era um programa que fazia com que os jovens estudantes universitários, quem fazia mestrado ou doutorado, podia sair do país e complementar os seus estudos em outro país.
com bolsa do governo, exatamente para melhorar a capacidade, né, criativa, intelectual dos alunos. Mas mudou de governo, o governo que assumiu achou que isso não era interessante e terminou. Então, é uma política de governo. Já uma política de Estado, ela não pode ser derrubada pelo governo que entre. Não é isso? Ela precisa ir ter discussão no Congresso, então todo um processo para poder haver mudança nessa política, certo? Muito bem, agora vamos conversar com o Djurquinha e perguntar para o Djurquinha para ele dar uma exemplificação de políticas públicas para nós. Vamos lá então, Djurquinha? Sim, professor. Política pública é uma política orientada por ideais que transcendem governos e que se mantêm no longo prazo, como é o caso do Bolsa Família e o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Parabéns aí pela explicação. A gente vai, então, perceber que políticas públicas é isso, né? É uma política orientada por ideais que transcendem os governos, elas estão para além dos governos. Elas vão, então, visar a melhoria da qualidade de vida e a implementação da cidadania das pessoas, dos indivíduos, daquelas pessoas que residem naquele determinado país, naquela determinada sociedade. Como, por exemplo, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Não é isso? É essa agricultura que fornece alimento para os brasileiros, para a mesa dos brasileiros. Os grandes latifúndios, eles não produzem para alimentação, eles produzem para exportar. Então, são sempre monocultural, né? Já a agricultura familiar ela é policultura, é aquela agricultura que chega à nossa mesa, não é isso? Então, um programa que vai ajudar essas famílias e ajudar também a sociedade como um todo. Muito bem, Djurquinha, obrigado. Vamos, então, continuar nessa nossa reflexão aí. O Djurquinha já explicou, já exemplificou para nós o que são políticas públicas, não é isso? E a gente vai, então, aprofundando essa nossa discussão, essa nossa reflexão a respeito das políticas públicas. Muito bem. Então, visto isso aí, quem e como são formuladas as políticas públicas? Professor, quem que formula? Como é que são feitas as políticas públicas? Então, vamos lá, com calma, e vamos, então, trabalhar essa questão. São definidas no Poder Legislativo o que insere os parlamentares, aí os vereadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os deputados federais. Se ela for uma política federal, vai estar envolvido aí no Legislativo o Senado e os deputados federais, a Câmara Federal. É isso? Então, o Poder Legislativo, que também pode ser deputados estaduais, se ela for uma política do governo de Estado. Né? Do Estado, como, por exemplo, o Estado do Amazonas, o Estado de Roraima, Estado de São Paulo, Estado de Rondônia. E o Poder Executivo. O que eles fazem, o Poder Executivo? Eles colocam em prática. Não é isso? Colocam em prática. Eles vão viabilizar a política. Mas tem um elemento fundamental nesse processo. Quem é? A sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada e seus vários grupos, como imprensa, grupos de interesses, sindicato, né? Dentre outros, as organizações, as ONGs, não é isso? Além de oferecer as demandas, o que são as demandas? São as necessidades, são os problemas, né? Também acompanha o processo de sua implementação e avaliação, certo? Então, veja aí, nós temos três elementos importantes no processo de formulação das políticas públicas, que é o Poder Legislativo, o Poder Executivo e a sociedade civil organizada, certo? Eles estão, os três aí, entram nesse processo, nessa arena, né, da construção das chamadas políticas públicas, certo? Muito bem. E quem que garante a participação da sociedade civil organizada nesse processo de discussão? Quem que garante essa participação?
Então, o direito garantido pela Lei Complementar 131, sancionada em 2009 pelo então presidente Lula, né, também conhecida como Lei da Transparência, que faz com que a sociedade civil organizada possa acompanhar, né, as políticas, onde que os governos estão investindo, né, o dinheiro público e acompanhando, né, esse processo. E também participando. Né. Eles podem participar e através dos vários conselhos municipais. É isso? Conselho de Educação, Conselho de Meio Ambiente, Conselho, né, os vários conselhos que vão ajudar, né, nesse processo aí da construção das políticas públicas. Muito bem, que vai garantir, né, a participação cidadã, a participação da população. Até algum tempo, a população era muito alheia ao processo, né? Agora, a população está envolvida, ela participa do processo. É isso? Como que ela participa? Da maneira que nós vimos aí, através da Lei da Transparência, acompanhando e sugerindo, trazendo as demandas. Muito bem, então vejam, a participação dos conselhos, né, municipais, eles são importantes porque eles ajudam, né, nesse processo e é uma maneira da sociedade civil participar. Então, nós vamos fazer a democracia participativa. É assim que se faz a democracia participativa, com a participação das pessoas, com a participação dos cidadãos. Aí você me pergunta, não, professor, tinha um pessoal discutindo com a gente aí no chat, dizendo, não, mas não existe democracia, a democracia é uma farsa, a gente não é cidadão, não existe cidadania. A cidadania, gente, ela, como o professor Dário bem colocou, não é uma doação do poder, de um poder político. Ela é conquista dos cidadãos. Você aí na sua comunidade, no seu município, existe o Conselho do Idoso? Existe o Conselho Municipal de Educação? Qual é a sua participação nesse conselho? Você participa? Você procura saber o que está acontecendo? Você procura saber quanto que o seu município recebe de verba para investir, por exemplo, em educação, para investir em saneamento básico, para investir em outras demandas da população? É muito fácil a gente reclamar dos políticos que nós não temos cidadania, que a cidadania não existe, mas eu estou fazendo a minha cidadania ser real, eu estou trabalhando para isso, eu estou participando. Então a gente tem que se questionar nesse sentido. Muito bem. Então quais são os atores envolvidos nesse processo de políticas públicas, de fomentação e de formatação das políticas? Os atores envolvidos, então, na elaboração das políticas públicas podem ser agrupados em 2 grupos, os estatais, né, e os privados. Quem são os estatais? Os que exercem função pública no Estado, que pode ser tanto aqueles que têm mandato, né, que receberam voto para isso, como os governadores, o presidente, os senadores, vereadores, prefeitos, como os funcionários, aqueles que trabalham, né, nas entidades aí, nos órgãos públicos. E os atores privados, aqueles que não possuem vínculo direto com a trazem as demandas a ele aí para ser discutida e para ser pensada. Então aí são as pessoas todas, né? As mulheres, os idosos, os professores, o pessoal dos LGBTs, né? Os negros. Veja, as políticas públicas são tão importantes que a CNBB, né, a Igreja Católica, esse ano, ela elegeu como tema da campanha da fraternidade as políticas públicas. Não é isso? Daí o tema diz o seguinte, ó, serás libertado pelo direito e pela justiça, uma forma de a sociedade se envolver na construção das políticas públicas, não é isso? Então é importante que a gente possa participar, né? A cidadania se faz, como o professor Dário falou, ela se faz coletivamente. Então, na nossa participação, no processo de construção, que nós vamos efetivando na prática essa cidadania. Nós não recebemos cidadania de graça. Ninguém dá cidadania para ninguém. Não esperemos que o poder constituído, que as elites, né, que estão no poder, digam, olha, vamos dar aqui a cidadania para o povo aqui, que o povo está sem cidadania, né?
vamos dar mais poder para o povo. Será? Vamos ver, acho que nem é assim não é isso? A população tem que se organizar e buscar fazer valer a sua cidadania, fazer valer também a democracia na qual nós vivemos. E aí, então, nós vamos trabalhar com diversos tipos de políticas públicas. Não existe só uma política pública, existem vários tipos de políticas públicas. Vamos ver lá, então? Veja lá. Existe uma política pública chamada de políticas distributivas. O que são as políticas públicas distributivas? São aquelas que alocam bens e serviços a frações específicas da sociedade. Quem financia as políticas distributivas, professor? São financiadas pela sociedade como um todo, mediante recursos por meio de orçamento público. Essa política, ela enfrenta, como nós falamos, pouca resistência, né? Exemplo, porque aí ajuda a vítimas de desastres ambientais, doação de cadeira de roda, né? Então, veja, é uma política que não tem muito enfrentamento de resistência. E aí, nós vamos, então, para uma outra política, um outro tipo de políticas públicas, que são as chamadas políticas regulatórias. O que são as políticas regulatórias? Elas são criadas para avaliar alguns setores no intuito de criar normas ou implementar serviços e equipamentos. O que é isso? Então, quem que financia as políticas regulatórias? Podem depender dos recursos dos poderes dos atores que são abarcados por essa política. Por exemplo, a lei ambiental, não é isso? Por exemplo, quando você infringe a lei, você paga multa. Com essa multa, ela é investida nesse processo aí de fiscalização, né, de educação. Então, a emissão do gás monóxido de carbono permitida para os veículos automotivos no Brasil é de 3%. É lei, é uma política pública. Então, quando você tem o seu carro aí emitindo gás, vai passar pela inspeção veicular, se estiver fora do normal, você vai ser multado, você vai ser, né? Então, veja, são chamadas de políticas regulatórias, que regulam aí a convivência na sociedade. Certo? E aí nós vamos para um terceiro tipo de políticas públicas, que são as chamadas políticas redistributivas. Essa daqui ela tem mais um problema aí, porque essa existe mais resistência. As políticas redistributivas são aquelas que distribuem bens ou serviços a segmentos particulares ou particularizados da população por intermédio de recursos oriundos de outros grupos específicos. Aqueles que podem mais financiam os que podem menos. Então, ela é financiada pelas camadas mais altas da sociedade, por aqueles que ganham mais. Por isso, ela há resistência. Como, por exemplo, aí de políticas redistributivas, nós temos, por exemplo, programa Minha Casa Minha Vida, programa de reforma agrária, distribuição dos royalties do petróleo, por exemplo. E aí que tem resistência, né? Questão do IPTU, né? Pagamento do IPTU para pessoas que ganham menos, para viúvas, para as pessoas que recebem, que têm menos condição, né, de sobrevivência, aí então dado esses recursos, criado essas políticas. Daí ela ter maior resistência do que as outras políticas. Certo? E agora vamos trabalhar de políticas públicas e participação cidadã. A participação cidadã na sociedade civil organizada na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas é de fundamental importância. É tão importante e necessário que essa participação é assegurada na própria lei que institui as políticas. No caso da educação e da saúde, a sociedade participa ativamente mediante os conselhos, né, em nível municipal, estadual e federal, como nós já vimos aí. Aí nós vamos trabalhar um pouco de condição de cidadania, já que o professor Dário falou de cidadania, vamos falar daqui da cidadania no nosso país. A cidadania tem a ver com liberdade, né, nascida com os ideais da Revolução Francesa.
de inspiração burguesa, né, de sociedade a partir do século XVIII. No dizer de Elias Reis, cidadania e liberdade só existem quando os direitos políticos, civis e sociais são naturalizados em uma sociedade nacional, ou seja, são universalizados. Para que haja cidadania, é necessário que os direitos sociais estejam acompanhados dos direitos civis e políticos. E aí nós vamos falar da cidadania no Brasil, não é isso? No Brasil, as condições de cidadania foram sempre precárias. A gente sabe disso. Aqui, as situações de desigualdade são históricas, fruto exatamente da ausência de direitos. Somente a partir da promulgação da Constituição de 88 é que houve a ampliação dos direitos sociais e do combate à discriminação social. Por isso, essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã. E vamos para um tópico chamado Brasil Atual e Desmonte do Estado dos Direitos Sociais. Né? Desmonte do Estado e dos direitos sociais. Com a derrubada do governo eleito democraticamente, o grupo que tomou o poder em 2016 e na sua continuidade pelas eleições de 2018, tem sistematicamente implementado políticas que visam a destruição dos direitos sociais conquistados e garantidos na Constituição de 88, certo? Por exemplo, congelamento de investimento público por 20 anos, que afeta a saúde, a educação e a infraestrutura do nosso país. Reformas trabalhistas, né, que já foi implementada, é a reforma da Previdência que está sendo discutida e estão querendo implementar. Corte financeiro linear na educação, atingindo da educação básica ao ensino superior. Destruição do estado de bem-estar social, como, por exemplo, a política de valorização do salário mínimo, né, que foi derrubada. E programa de moradia popular, como no caso do Minha Casa Minha Vida, certo? Vejam lá. Então, gente, esses direitos, essa situação toda que nós vemos aí, isso é a cidadania. Então, as políticas públicas, ela é um outro nome da cidadania, não é isso? Política pública, nós podemos dizer que é outro nome da cidadania.